Então, uma outra aplicação que a gente tem para o Teorema de Pitágoras é em triângulos equiláteros isósceles, utilizar o fato que a altura divide a base no meio, certo? E calcular com os lados a altura e outra medida aos lados, a área, assim por diante, tá? Então, esse aqui é um fato que vai utilizar bastante o Teorema de Pitágoras, porque essa divisão que a altura vai fazer na base é exatamente na metade, formando 90 graus, certo? Então, vai surgir em um triângulo equilátero em isósceles o triângulo retângulo, que a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, pegando aqui um exemplo, dado um triângulo ABC isósceles e de base BC, sabendo-se que BC mede 8, AC mede 5, determine a área desse triângulo. Então, gente, para calcular a área de um triângulo, primeira fórmula que vem na cabeça, base vezes altura sobre 2, certo? O triângulo ABC ele é isósceles, certo? Com base BC. Então, se a base é BC, esse vai ser o lado com medida diferente dos outros, certo? O triângulo isósceles ele é formado por dois lados de mesma medida e uma base de medida diferente. Então, nesse caso, AC e AB vão ter que medir 5. E BC vai medir 8. Bom, e como eu comentei, a altura em um triângulo isósceles e em equiláteros vai cortar a base na metade, formando 90 graus. Então, a gente vai ter essas medidas aqui medindo 4, essas aqui medindo 5 e a nossa altura H. Como a gente quer saber a área, eu preciso da altura, né? A base eu já tenho, vale 8. Então, para calcular a altura, eu posso pegar esse triângulo retângulo da direita, que é igualzinho ao da esquerda, calcular por Pitágoras a medida H e depois calcular a área. Então, nesse caso, a nossa hipotenusa é o 5. 5 ao quadrado. Tem que ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, h quadrado mais 4 quadrado. A gente vai ter 25 igual a h quadrado mais 16. Passa o 16 subtraindo. 25 menos 16 igual a h quadrado. Vou só inverter aqui. O h quadrado vai ser igual a 9. E, então, o h vai ter que ser igual a 3, certo? Então, a gente utilizou Pitágoras para calcular a altura do nosso triângulo isósceles, certo? Mas a pergunta não era a altura, a pergunta é a área do triângulo. Então, se a altura é 3, né? Sabemos que a altura é 3. A gente sabe que a base, vou chamar aqui de Bzinho, vale 8. A área A vai ser base vezes altura sobre 2, que é, então, 8 vezes 3 sobre 2. Resposta, área igual a 12 centímetros quadrados, né? Estava tudo em centímetros, resposta final da área é em centímetros quadrados, tá? Então, isso aqui é uma outra aplicação que a gente tem. Bom, vamos cortar... Opa, dei um spoiler, né? Mas vamos cortar por aqui. E na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos um pouquinho mais elaborados, né? Um pouquinho mais chatinhos, utilizando o Teorema de Pitágoras.